Senhor, quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Boa noite a todos, viu? Queria agradecer muito aí pelo convite, né? Porque toda a oportunidade que nós recebemos de trabalho edificante no bem é super importante nessa nossa trajetória de crescimento espiritual. Então, queria agradecer, acima de tudo, pela casa, pelo convite do querido tio Pedro Paulo, da Nádia, o convite que também foi feito aí pela querida Olegária, pelo Elis também, para que nós pudéssemos estar aqui conversando um pouco, né, sobre essa doutrina que tanto nos esclarece, mas, acima de tudo, que tanto nos consola. Então, agradecer a casa, agradecer aos espíritos amigos, né, responsáveis por essa atividade, e rogar que eles possam estar conosco, né, na tarde de hoje, nos intuindo, nos sustentando, para que possamos dar conta aí da proposta de trabalho, né? Bem, a lição do Fonte Viva, né, que foi uma lição aleatória, já vou contando para vocês, né? A partir do momento que nós recebemos a sinalização de que era importante fazer os comentários acerca de uma lição de Emmanuel, né, eu tomei a liberdade de pegar o livro Fonte Viva lá na prateleira e pedir que a minha esposa escolhesse uma lição aleatoriamente, e a que surgiu foi exatamente essa, né, essa lição, um pouco de fermento, que é a lição 108 do livro Fonte Viva. E uma lição super pertinente, né? Nós sabemos o quanto a espiritualidade, por intermédio dessas alternativas, né, não só da intuição, mas também da indicação de lições, nos sinaliza a importância de refletirmos um pouco sobre esse conteúdo, né? O conteúdo que é proposto por Emmanuel nessa lição, um pouco de fermento, né? A lição, ela começa, Emmanuel começa comentando um pouco um trecho da carta de Paulo aos Coríntios, que diz: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda.
E é uma lição super pertinente, como eu comentava, porque ela vem falar um pouquinho sobre as influências, né? As influências tanto que nós recebemos quanto a que transmitimos, né? E, como eu comentava, realmente é bastante pertinente, em especial nesse momento que nós estamos vivendo, porque nesse momento de isolamento, nesse momento de quarentena, a maior parte de nós tem consumido muito mais, né, material da internet e também tem divulgado muito mais material da internet também, né? Então, é importante, nesse contexto que nós estamos vivendo agora, refletirmos exatamente um pouco sobre essas influências, sobre as indicações que a Emmanuel tem nos indicado, porque, ao contrário, naturalmente, que imaginemos, né, o nosso campo de influência, né, é muito maior do que, eventualmente, nós imaginamos. Da mesma forma que as influências que nós recebemos desse meio, de qualquer meio, também são muito maiores do que nós imaginamos. E aí, para iniciar um pouquinho essa trajetória, né, algumas reflexões acerca da lição, eu trouxe aqui alguns pontos que são interessantes para nós pensarmos juntos aqui antes de entrarmos na lição, né? A ideia é que essas reflexões possam contribuir de alguma forma para que a gente possa entrar na lição de uma maneira um pouco mais preparada, né? E uma primeira reflexão que surge, né, quando nós pensamos neste tema, no tema influências, é que é muito natural, quando nós pensamos em influência, né, nos lembrarmos da influência espiritual, né? É muito natural, ainda mais para nós do meio espírita, né? E é muito natural não só por imaginarmos que são elas, as influências espirituais, que têm um impacto muito maior em nossas vidas, mas também porque é muito natural nós nos lembrarmos daquela questão, a 459, onde Kardec pergunta aos espíritos qual é o nível, né, de influência que esses espíritos têm sobre nossos pensamentos, sobre nossos atos. E aquela resposta, que também é bastante conhecida de todos nós, que diz que essa influência é muito maior do que imagina, né, pois com bastante frequência são os espíritos que vos dirigem, né? Então, é muito natural para nós, espíritas, imaginarmos que essa influência espiritual seja a influência que mais nos impacta, seja a influência que mais tem relevância para todos nós. E ter a preocupação com essa influência espiritual, sem sombra de dúvida, é uma preocupação pertinente, uma preocupação legítima, sem sombra de dúvida. Mas na tarde, noite de hoje, né, eu gostaria de convidar todos a pensar um pouco mais sobre outro aspecto destas influências, né? Que são as influências que nós, encarnados, exercemos uns sobre os outros, né? Sobre as influências que nós exercemos em nosso núcleo familiar, sobre as influências que nós exercemos no nosso trabalho, sobre as influências que nós exercemos nos nossos grupos de amigos, nos nossos círculos de amizade, e sobre as influências que esses mesmos círculos exercem sobre nós. Ou seja, nós pensarmos um pouquinho mais sobre as influências que nós exercemos uns sobre os outros, né? E aí, até para exemplificar um pouco o poder dessa influência, exemplificar um pouco de como essa influência, de fato, ela é bastante atuante, bastante intensa, né? Eu posso dar um exemplo que me ocorre aqui, que é bastante recente, né? Pelo menos eu vivo ele intensamente nos últimos 4 anos, onde tive a bênção, né, de poder ser agraciado com a possibilidade de ser pai. E eu percebo, né, e quem é pai, quem é mãe, quem é avô, quem é avó, sabe disso muito bem, percebe como nós exercemos influência sobre aqueles que são nossos filhos, né? E muitas vezes até de maneira inconsciente. É impressionante como as crianças no nosso núcleo familiar, elas copiam, né? Como elas assimilam não só aquilo que dizemos, mas tudo aquilo que fazemos, né? Recentemente aconteceu um episódio muito interessante, porque eu ouvindo a minha filha falar com muita frequência, isso, papai,
cada vez que ela concordava com alguma coisa que eu estava fazendo, né? Então, ela repetia frequentemente, isso, papai, isso. E aquilo me chamou muito a atenção, porque eu fiquei pensando, mas de onde ela tirou, né, essa frase? Isso. De onde veio, né? E uma determinada oportunidade, há mais ou menos uma semana atrás, quando eu estava participando do trabalho, uma reunião que se estendeu muito mais do que eu imaginava, mais de 3 de reunião, e eu precisei gravar essa reunião, até para que eu tivesse condições de estudá-la um pouco depois, né? Me chamou muita atenção que, enquanto eu via a gravação da reunião, eu percebi que em apenas 3 horas de reunião, eu devo ter repetido essa palavra isso umas 15 ou 20 vezes, pelo menos, né? E aí eu percebi da onde tinha saído o isso que ela repetia para mim frequentemente. E era uma coisa que eu sequer me dava conta, né? Que repetia, e com uma frequência muito grande a ponto dela assimilar. Então, esse exemplo que eu trouxe é só para representar um pouco dessa influência que nós exercemos, né? E de maneira muito maior do que eventualmente nós imaginamos. E aí, continuando ainda um pouquinho em cima desse tema, né, do tema influências, nós tivemos a oportunidade aí também, no decorrer dessa semana, de estudar um pouco mais o tema, né, de analisar um pouco mais o tema e identificar que há muitos tipos de influência, né? Nesse rápido estudo que nós realizamos, nós percebemos que existe pelo menos mais de 15 tipos de influência: influência direta, influência indireta, influência parcial, influência subjetiva, pelo menos uns 15 tipos diferentes de influência. E desses tipos todos de influência, né, nós separamos aqui pelo menos 3 tipos de influência que nós consideramos que são bastante pertinentes com a lição que Emmanuel trouxe para nós, né? O primeiro tipo de influência que nós separamos aqui para falar um pouquinho é a chamada influência pessoal, né? E aí até deixa eu confirmar, porque aqui está me sinalizando que a internet está um pouco instável. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Todo mundo bem? Perfeito. Trava um pouco, Sandro. De vez em quando trava um pouco, mas está né? funcionando. Está cortando um pouquinho, né? Então tá bom. Se eventualmente falhar, Renan, vou te pedir essa gentileza aí, você me sinalizar aí, tá? Tudo bem. Então, o primeiro tipo de influência é a influência pessoal, né? Que é um tipo de influência bastante interessante, né? Essa influência pessoal é a influência das ideias e pensamentos que nós trocamos com outras pessoas, mas não é tão somente aí que ela se estabelece. Esse tipo de influência também se estabelece pelas companhias que nós temos. E aí, quem de nós não lembra, né, daquelas frases célebres, né? Me diga com quem tu andas e te direi quem tu és. Quem não lembra também de situações onde nós eventualmente sabemos, né, que se eventualmente um indivíduo caminha com más companhias é porque naturalmente carrega aí em si algum tipo de sintonia, e aí a espiritualidade e a doutrina espírita vem nos esclarecer muito nesse sentido, acerca dessa sintonia, né? A minha avó mesmo tinha uma frase muito engraçada, né? Com aquela cara bem interiorana, né? Que eu acho que representa muito dessa coisa das companhias, que ela dizia que gambá cheira gambá, né? E que eu acho que, assim, traz muito, né, dessa situação mesmo que eventualmente a gente vive, né? Das companhias e das trocas das ideias, né? Das trocas dos pensamentos que eventualmente nós fazemos. E aí, outro aspecto que também caracteriza esse tipo de influência pessoal é que, muito comumente, dentro desse campo social, nós acabamos carregando tudo aquilo que nós aprendemos dentro de casa para fora de casa, e tudo aquilo que aprendemos fora de casa para dentro de casa. Isso também é muito comum acontecer. Eu também recordo de um episódio que eu testemunhei de uma mãe conversando com um filho já adulto, e ela assustada com uma atitude que o filho teve, né? E nesse momento, então, ela disse para o filho, né? Mas esse tipo de atitude eu não te ensinei,
Eu nunca te ensinei a ter esse tipo de atitude. E o interessante que eu achei nesse diálogo foi a resposta que ele deu, né? A resposta que ele deu para a mãe foi: mas eu não sou somente produto daquilo que você me ensinou, né? Que nos mostra exatamente, né, essa influência que nós também acabamos recebendo, não só dentro do nosso núcleo familiar, mas também fora de todas as pessoas de maneira geral, né? Um, um segundo nível, né, de influência, que é importante nós pensarmos um pouquinho também, é a influência dos ambientes aos quais nós frequentamos, aos quais nós compartilhamos, aos quais nós eventualmente mantemos algum tipo de contato, né? E aí, quando nós falamos de influência dos ambientes, né, nós não estamos falando tão somente de uma pessoa, nós estamos falando de um ambiente como um todo. São as ideias, as ações que vão se juntando, vão se compartilhando, e isso vão se transformando em valores e atitudes, e muitas vezes caracterizando esse ambiente, né? Esse ambiente que nós frequentamos, esse ambiente que nós mantemos algum tipo de relação. E aí é muito fácil vir à nossa mente alguns exemplos de ambientes como esse e da influência que esses ambientes exercem sobre nós, né? Vamos nos lembrar, por exemplo, do trabalho, né? A influência que nós recebemos deste ambiente, até porque a maioria de nós passa muito tempo dentro do trabalho, né? Desse trabalho remunerado, passamos muito tempo lá, mantemos uma relação muito próxima com aquelas pessoas que lá estão. E com frequência nós ouvimos frases ou citações tais como, né? Mas aqui nesse ambiente de trabalho é assim que a banda toca. Não ouvimos coisas assim com frequência, né? Ou é assim que sempre foi, é assim que sempre funcionou, né? Muito mais do que esses comentários caracterizam uma cultura que já está estabelecida, né? Mas comentários como esse também nos descrevem o poder dessa influência, né? E quantos de nós também já nos vimos modificando comportamentos em razão dessa influência que nós recebemos desse ambiente de trabalho. Como não nos lembrarmos também da própria casa espírita, né? Quantos de nós, ao ingressarmos dentro da casa espírita e percebemos os valores que ali estão constituídos, consolidados, quantas vezes nós já não aprimoramos ou modificamos nossos valores, né, para poder seguir as orientações da casa ou para, de alguma forma, projetarmos algum interesse nosso dentro desse ambiente, mas o fato é que acontece ali, de maneira muito intensa, uma interação, acontece ali uma influência. Então, as influências elas podem ocorrer não só no nível de pessoas, como falamos no primeiro nível de influência, mas também por parte dos ambientes aos quais nós frequentamos, né? E um terceiro tipo de influência, que também é interessante nós pensarmos juntos aqui, né? Analisarmos juntos, é a influência que nós recebemos da mídia, né? Em especial neste momento que nós estamos vivendo. E aí, quando nós falamos de mídia, não pensemos somente na televisão, né? Pensemos nas redes sociais, pensemos no YouTube, pensemos num canal de vídeos, de filmes, de streaming, pensemos num WhatsApp, pensemos na própria televisão, pensemos no rádio, pensemos nos canais que nós temos para ouvir músicas, pensemos na mídia e na internet de uma maneira geral. E como eu comentava lá no início, em especial nesse momento, né, nesse momento de pandemia, nesse momento de quarentena, nós estamos consumindo muito mais conteúdo da internet, muito mais conteúdo da televisão. E o convite é exatamente esse, para pensarmos como esse conteúdo também nos influencia. E nos influencia de uma maneira muito intensa, muito poderosa. Tem um episódio também que eu recordo, que gostaria de compartilhar com vocês, em que uma determinada oportunidade, alguns anos atrás, eu fui convidado para assistir uma partida de futsal
eram meninos jogando, né? Meninos de 11, 12 anos de idade. E em determinado momento da partida, naquele calor da partida, né, aqueles meninos começaram a trocar ofensas entre eles, mas da mesma forma, mas muito parecido, da mesma forma com que nós observamos que os jogadores de futebol fazem na televisão, nos jogos oficiais, né? Quer dizer, aquilo era um espelho, era um retrato fiel do que nós víamos nas partidas de futebol convencionais. E aqueles meninos de 11, 12 anos assimilaram isso de tal forma que isso era representado no comportamento deles enquanto eles participavam dessa partida de futsal. Isso só para nos dar um exemplo de como isso interfere nas nossas vidas, né? E de uma maneira muito maior do que eventualmente nós imaginemos, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Todo mundo ouvindo bem? Qualquer dúvida ou questão, sintam-se à vontade, tá? E aí, o que é interessante, né, nós pensarmos um pouquinho quando nós falamos desses 3 níveis de influência, né? Como eu comentei, existem muito mais, né? Mas quando nós pensamos nesses 3 níveis de influência, o que é interessante nós pensarmos também? Em tudo aquilo que a doutrina espírita nos esclarece acerca desses diferentes níveis de influência, né? Até porque, quando nós passamos a estudar a doutrina espírita em mais detalhes, nós percebemos logo de imediato alguns aspectos que são bem importantes no que diz respeito a esse campo de estudos da influência. O primeiro deles é de que o homem, o indivíduo, né, o espírito imortal, necessita, para seu crescimento intelectual e também moral, de um núcleo de relacionamento. O indivíduo, o homem, é essencialmente um ser social, né? É exatamente o que nós vemos em lei de sociedade, em lei de progresso, lá nas leis morais, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que nos esclarecem com muita propriedade, né, que o homem necessita dessa coletividade, o homem necessita desta troca, o homem necessita desse compartilhamento para a construção de seus conhecimentos, para burilamento espiritual. Ele necessita disso, né? Então, quando esta lei natural, né, estas leis naturais colocam o homem dentro de um grupo, dentro de um coletivo, passa a se estabelecer aí uma troca de experiências. E esta troca de experiências promove não só o desenvolvimento do intelecto, que constitui aquilo que nós sabemos como sendo importante para o desenvolvimento do conhecimento primário, mas também é indispensável para a constituição de algo a mais. E o que é esse algo a mais? O homem é, acima de tudo, um espírito imortal, que tem consciência de si e que tem, portanto, a necessidade de crescimento espiritual, de desenvolvimento moral. E essa troca de experiências que ele só consegue obter no grupo, na coletividade, também é importante para este desenvolvimento, para o desenvolvimento moral, para o aprimoramento moral. E é importante porque possibilita, entre outras coisas, para o homem, para o indivíduo, a possibilidade de perceber o mundo que o rodeia sobre diferentes aspectos, sobre diferentes perspectivas. Pois se ele não tivesse esse núcleo de relacionamento, se ele não tivesse essa possibilidade de troca, seguramente ele perceberia o mundo e as coisas que o rodeiam somente sobre sua perspectiva. O que provavelmente prejudicaria seu desenvolvimento, seu aprimoramento intelectual e também moral. Então, essa troca, né, esse compartilhamento permite a construção para o indivíduo de novas perspectivas, de novos pontos de vista, para que ele então comece a perceber o mundo de diferentes formas, comece a fazer novas perguntas, novas indagações, comece a vivenciar
situações que possibilitem o seu aprimoramento espiritual, né? Que nós sabemos que não só as expiações que nós trazemos de nosso planejamento reencarnatório são importantes para nosso crescimento espiritual, mas também todas as provas às quais nós estamos sujeitos e que muitas vezes, aqui na condição de encarnado, e que muitas vezes são promovidas exatamente por este meio, por esse grupo social, por esse convívio social, né? Então, o que a doutrina espírita vem nos esclarecer neste campo de troca, de convívio, é que este grupo, esse compartilhamento, esse convívio social é indispensável para o crescimento do indivíduo. Vem nos esclarecer isso com muita propriedade. Entretanto, nós não podemos nos esquecer que este aspecto de troca, esse aspecto de compartilhamento, tem o seu lado bom e o seu lado ruim. E que lado bom e lado ruim é este, se nós analisarmos esses dois aspectos, né? Esse lado bom e esse lado ruim se constitui porque nós não somos apenas uma única versão daquilo que imaginamos ser. Ou seja, nós precisamos nos lembrar que, como espíritos imortais, nós também somos espíritos imortais de uma condição mediana de elevação espiritual. Nós ainda somos espíritos imortais imperfeitos, assim como os espíritos nos esclarecem a partir da questão número 100, lá do Livro dos Espíritos, né, da escala espírita. E por sermos espíritos ainda em uma condição mediana de elevação espiritual, nós carregamos conosco, evidentemente, muitas virtudes, muitas conquistas, né? Mas carregamos conosco também, em razão de nossa condição espiritual, muitas imperfeições. E saber disso é fundamental quando nós pensamos nesse contexto de influências. E por quê? Porque quando nós trocamos com alguém, quando nós compartilhamos com alguém, nós não trocamos somente aquilo que nós desejamos trocar. Nós não compartilhamos somente aquilo que nós temos de melhor. Nós também, e muitas vezes até de maneira inconsciente, compartilhamos aquilo que temos também de pior. É o pacote todo. É como nós costumamos brincar aqui em casa, né? É o combo, né? Não tem como, né? Nós dividimos só a parte boa e compartilharmos a parte boa. Muitas vezes, mesmo que de maneira involuntária, nós compartilhamos tudo que nós queremos de bom, mas também um pouco daquilo que ainda temos de imperfeições, de pontos a melhorar. Tudo isso é compartilhado quando nós recebemos essa oportunidade de troca, essa oportunidade de compartilhamento. E isso é fundamental termos consciência disso quando pensamos nas influências. E dentro da história, a história já nos revelou de maneira muito intensa aí, né? Esses dois aspectos, através de vários vultos da história, né? Da parte do compartilhamento de experiências positivas e boas, como não lembrar de exemplos como Chico Xavier, o próprio Divaldo, que vem acompanhando conosco até os dias atuais, como não lembrar de Gandhi, como não lembrar do próprio Cristo e todos os seus exemplos de construção no bem, nesse sentido, né? Mas, ao mesmo tempo, como não lembrar de figuras tais como Adolf Hitler, e pensarmos, e aí vale a pena nós pensarmos um pouquinho nessa perspectiva também, do potencial de influência que esse espírito possuía, né, e de sua capacidade de arrastar multidões em torno de seus valores e de suas crenças, né, e de pensar como que essa influência foi intensa, né, e por tanto tempo e em um volume tão grande de pessoas, né? Mas precisamos pensar também que esta influência, tanto de tudo que nós carregamos de bom, como aquilo que eventualmente também carregamos de imperfeições,
que essa influência ocorre não só através dos grandes vultos da história, mas também dentro de nossos círculos sociais, dentro de nosso convívio social, né? Quem de nós não sabe, né, que dentro de nossos núcleos familiares nós temos vários exemplos, né? Vamos nos lembrar daquelas pessoas em nosso núcleo familiar que têm o chamado carisma, a possibilidade de influência maior que os outros, e quando chega num evento familiar ou num encontro familiar, acaba arrastando todas as pessoas ao seu redor, né? Quem de nós não tem exemplos como esse? Quem de nós não tem exemplos como esse dentro do trabalho, daquela pessoa que consegue convencer todos de uma ideia, daquela pessoa que consegue arrastar todos para determinado movimento ou direção, né? Nós, eventualmente, utilizamos no nosso dia a dia palavras tais como carisma e simpatia para caracterizar, na verdade, um movimento, né, que é um movimento de influência. E um movimento que aqui, nesse momento de conversa nossa aqui, nós já podemos começar a falar, que é um movimento de magnetismo pessoal, né? Que é importante falarmos disso também, né? Tradicionalmente, quando nós falamos de magnetismo, nós nos lembramos do magnetismo animal e as orientações de Mesmer nesse sentido, mas é importante nós, em um primeiro momento, né, nos lembrarmos que este poder, que é um poder até por nós ainda um pouco desconhecido, ainda nem tanto explorado, né? Mas que é um poder que exerce uma influência sobre nós e que nós também exercemos sobre todos aqueles que nos cercam, né? Então, a partir daí, a partir das constatações, né, que nós chegamos acerca aí dessa influência, desse magnetismo pessoal, é que eu acho que a gente pode, então, dar uma olhadinha na lição, né, pessoal? Essa pequena introdução de quase todo o tempo que a gente tinha, tá? Mas eu acho que essas reflexões iniciais nos ajudam a entrar na lição de uma maneira um pouco mais preparada. Então, eu vou tomar a liberdade aqui de ler a lição para vocês, até porque é uma lição bem curtinha, né? E que tem alertas de Emmanuel, assim, super importantes acerca dessa questão das influências, né? Então, os comentários de Emmanuel são sobre a carta de Paulo aos Coríntios, né, que fala: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda, nos esclarecendo aí que esse fermento são exatamente nossas ideias, nossos pensamentos, e a possibilidade que essas ideias e pensamentos têm de levedar a massa toda, né? E segue, então, os comentários de Emmanuel, né? Ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamo-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos à marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases, aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos? Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. E aí, lembrando um pouquinho do que estávamos falando da nossa característica espiritual, né? Dirigentes arrastam dirigidos, servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência. Perceba a importância desse trecho, né? Mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acautela-te, pois, com o alimento invisível que fornece às vidas que te rodeiam. Desdobra-se-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo.
as forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Muito interessante essa lição, né? A gente vem corroborar bastante com o que estávamos falando até então, e vem nos trazer vários outros aspectos para as nossas reflexões ainda dentro da influência, né? O primeiro deles, que eu acho que é importante falarmos um pouquinho, Emmanuel inicia a lição falando sobre nossos atos, nossas palavras, né? Trazendo, portanto, para o campo de nossa responsabilidade individual, né, a importância de estarmos atentos à influência que exercemos, às atitudes que temos, porque elas estão servindo de exemplo, elas estão servindo de conduta, elas estão servindo de caminho a seguir, elas estão servindo de orientação para as pessoas que nos cercam, né? E aí nós precisamos estar muito atentos nesse sentido. E aí, fazendo até uma analogia aqui, tá? Nesse momento também de pandemia e de isolamento, né? De tanta tecnologia, né? Que nós nos vemos aí cercados por tanta tecnologia. Quando nós pensamos nessa questão do magnetismo e da influência, né? Do magnetismo e da influência, Emmanuel traz para nosso campo de responsabilidade pessoal essa importância de estar atento a essa questão. E aí, para nós entendermos um pouquinho dessa questão do magnetismo da influência, eu fiz uma analogia aqui com um cabo, né? O que seria o magnetismo nesse contexto, né? O magnetismo seria esse cabo que conecta dois indivíduos, né? Então, o papel do magnetismo vai até esse ponto. É este cabo que permite a conexão entre esses dois indivíduos. Mas é aquilo que nós transmitimos por este cabo que gera a influência. Então, o papel do magnetismo se estabelece na constituição dessas conexões, né? É este cabo que conecta as pessoas. Mas é aquilo que nós transmitimos por este cabo que fornece influência, que estabelece influência sobre os indivíduos. Então, quanto maior o poder de magnetismo de um indivíduo, seja ele qual for, maior o poder dele de se conectar com um número cada vez maior de pessoas. Mas é aquilo que ele transmite através dessa conexão que efetivamente vai gerar influência. Até porque todos nós sabemos, tá, que existem ao nosso redor e próximo de nós pessoas que têm um poder de magnetismo muito grande. Todos nós conhecemos algum exemplo disso no nosso dia a dia. Entretanto, quando o Emmanuel traz para o nosso campo social, nos falando nossos atos, nossas palavras, ele nos alerta que nós também temos o nosso nível de magnetismo. Todos nós temos. Todos nós temos possibilidade de estabelecer conexões com outras pessoas. E através dessas conexões, todos nós temos possibilidades de transmitir conteúdo para influenciar essas pessoas para o bem, palavras de Emmanuel também na lição 108, ou para o mal. É exatamente nesse sentido que a recomendação de Emmanuel é importantíssima e categórica quando ele diz: é preciso saber, portanto, que espécie de força projetamos naqueles que nos cercam, pois a nossa conduta é um livro aberto. Então, todos nós temos esse poder de conectar, todos nós temos esse poder de influenciar. E sabendo disso, nós precisamos, como ele também nos recomenda, nos acautelar, nos prevenir, nos amparar. Precisamos estar atentos a tudo aquilo que fazemos e dizemos, pois isso está gerando influência em tudo aquilo que fazemos e nas pessoas que nos cercam. E aí a pergunta que pode surgir nesse momento como é que a doutrina espírita, como já falamos até então, poderia nos auxiliar nesse sentido? Poderia nos auxiliar a
a permitir, a transferir para as pessoas que nos cercam, já sabendo que nós precisamos desse convívio social porque é uma lei natural e importante para nosso crescimento, e já sabemos que todos nós temos possibilidade de influenciar aqueles que nos cercam, como que a doutrina espírita poderia nos auxiliar a transmitir mais o bem do que o mal? Como a doutrina espírita pode nos auxiliar a criar, a constituir uma relação um pouco mais saudável com este meio de influência que nós temos? É aí que a questão 919, aquela questão também bastante conhecida de todos nós, né? A questão do autoconhecimento, do conhece-te a ti mesmo, onde nós encontramos as recomendações de Santo Agostinho, ela passa a ganhar um papel fundamental nesse processo. E por quê? Porque como nós podemos saber quais são as forças que estamos projetando naqueles que nos cercam, se nós desconhecemos o que emitimos, o que irradiamos? Como nós podemos saber? Precisamos, então, realizar um exercício de autoconhecimento nesse sentido, fundamental. Quais são as minhas virtudes? Quais são as minhas crenças? Quais são os ambientes em que eu convivo? Qual é o meu conteúdo intelectual e moral? E de que forma eu estou transmitindo esse conteúdo? Portanto, sem se conhecer um pouco mais, essa missão, né, que nos é outorgada por Emmanuel, que nos é dita por Emmanuel, de cuidarmos de tudo aquilo que fazemos e dizemos, se torna um pouco mais difícil. Quando realizamos esse exercício de autoconhecimento e nos percebemos muito melhor, passamos a ter um mapa muito mais claro de tudo aquilo que está sendo emitido por mim, mesmo que inconscientemente. E é a partir daí que nós temos condições plenas de começar a construir mensagens novas e melhores, né? Porque esta orientação de Emmanuel, se nós nos lembrarmos bem, não é uma orientação nova. Ela já foi dada pelo próprio Cristo lá no Evangelho de Marcos, quando ele veio nos dizer: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Vigiai e orai, porque não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Para nos lembrar da importância de... E aí, convencionalmente, nós também temos o costume de olhar para essa mensagem do Evangelho de Marcos e pensarmos que o vigiar é para vigiar os outros, né? E muito pelo contrário, né? Vem exatamente o Cristo nos sinalizar a importância de vigiarmos a nós mesmos e nos utilizarmos do instrumento da prece, que é um instrumento, uma ferramenta poderosíssima nesse sentido, para nos munir de forças, esperança e fé, para darmos contas de todas as provas às quais nós estamos sujeitos, para nos orientar, para que nós possamos, por intermédio da prece, nos conectarmos com a espiritualidade boa, com o nosso espírito guia, nosso mentor, nosso anjo da guarda, que está de prontidão para nos auxiliar, que está de prontidão para nos guiar, para nos intuir positivamente nesse sentido. Então, a importância de estarmos vigiando a nossa conduta, a importância de estarmos vigiando tudo aquilo que fazemos e falamos, porque nossa influência é muito maior do que nós imaginamos. Portanto, vigiar nossos pensamentos, nossas ideias e nossas atitudes é fundamental, e em especial para nós espíritas, que compreendemos a necessidade do coletivo, que compreendemos a necessidade da troca, que compreendemos a necessidade de olhar o mundo sobre outra perspectiva que somente o coletivo pode nos fornecer, que compreendemos agora a importância e o tamanho que nossa influência gera em todos aqueles que nos cercam, e de uma maneira muito intensa, pois, como eu disse, hoje em dia nós não só estamos consumindo muito mais conteúdo de internet, como também nós estamos divulgando muito mais conteúdo de internet. Hoje, quando eu coloco uma mensagem no WhatsApp, ela pode parar lá do outro lado do mundo em segundos. Então, a nossa influência
está sendo muito maior do que eventualmente nós imaginamos. E se temos consciência disso, nós espíritas, todos nós espíritas, temos um dever moral de nos policiarmos. Pois esta influência, meus amigos, minhas amigas, como Emmanuel nos esclarece de uma maneira muito clara e objetiva, ela não acontece somente num aspecto mais amplo. Ela acontece, como ele mesmo esclarece, nos nossos gestos insignificantes. São em nossas pequenas atitudes, em nossas pequenas ações, nos nossos pequenos discursos, que nós estamos, ou podemos, eventualmente, estar gerando uma influência negativa. Para encerrar, pessoal, aqui, o nome da poesia que eu trouxe é do Espírito Maria Dolores, é do livro Relicário de Luz, que é de psicografia de Chico Xavier. E a poesia é uma poesia que eu achei bem interessante para as reflexões que nós falamos de influências, que se chama Indagações a Nós Mesmos. Né? E também para nos lembrar um pouquinho da questão da necessidade do autoconhecimento, né, que estávamos falando até então. E ela diz assim: que seremos na casa de nossa fé, em companhia daqueles que comungam conosco o mesmo ideal e a mesma esperança? Uma fonte cristalina ou um charco pestilento? Um sorriso que ampara ou um soluço que desanima? Uma abelha laboriosa ou um verme roedor? Um raio de luz ou uma nuvem de preocupações? Um ramo de flores ou um galho de espinhos? Um manancial de bênçãos ou um poço de águas estagnadas? Um amigo que compreende e perdoa ou um inquisidor que condena e destrói? Um auxiliar devotado ou um espectador inoperante? Um companheiro que estimula as particularidades elogiáveis do serviço ou um censor contumaz que somente repara imperfeições e defeitos? Um pessimista inveterado ou um irmão de alegria? Um cooperador sincero e abnegado ou um doente espiritual? Entrevado no catre dos preconceitos humanos, que deva ser transportado em alheios ombros à feição de problema insolúvel. Indaguemos de nós mesmos quanto à nossa atitude na comunidade a que nos ajustamos e roguemos ao Senhor para que o vaso de nossa alma possa refletir sempre a divina luz. Muito obrigado, viu?